Saúde mais. Mais saúde para você, mais saúde para sua família. E hoje, um episódio super especial, estaremos falando sobre temas polêmicos relacionados ao envelhecimento, gerenciamento do envelhecimento, para que você possa ter um período de vida até o seu envelhecimento de uma forma saudável e sem risco de doenças. Hoje eu estou recebendo uma farmacêutica, uma profissional extraordinária, referência aqui na nossa cidade e no estado de São Paulo. Ela é uma das proprietárias da HF Fórmula, que é a nossa patrocinadora oficial do programa Saúde Mais. Dani, muito obrigado pela sua presença hoje, é um grande prazer recebê-la aqui. Imagina, João, eu que agradeço, obrigada pelo convite. É sempre um prazer te encontrar, poder trocar ideias farmacêuticas, né? E trazer mais informação para a nossa cidade e para as pessoas que precisam também, né, saber mais sobre esse assunto. Com toda certeza. Dani, antes da gente começar a falar sobre juventude, eu gostaria de falar com você a respeito de legado. Como que nasceu a HF Fórmula? Em que momento você decidiu que ela não seria apenas uma farmácia de manipulação como as outras, mas seria referência em longevidade, em performance? Bom, na verdade, assim, João, a minha história começa com drogaria. Eu trabalho desde que eu era bem novinha, né? Trabalho desde os 14 anos em drogaria. E aí é uma história familiar. Começou lá com meu avô, depois passou pro meu pai. E aí eu segui os passos do meu pai também dentro da drogaria. E passei ali toda a minha juventude, literalmente no balcão da farmácia, que é um grande professor, assim. Eu acho que o balcão de farmácia ensina mais do que muitas vezes a faculdade, assim. Então ali eu aprendi muita coisa, mas eu tinha uma visão de saúde que era uma visão do remédio, né? Que a gente remedia. Então a pessoa chega com um sintoma e você tem ali o remédio que vai atenuar aquele sintoma, que vai tratar aquela infecção, aquela questão. Mas eu não tinha uma visão da saúde integrativa, da saúde através da prevenção, da visão personalizada da saúde. Tudo isso a manipulação que traz. E aí a gente, há cerca de 10 anos, a gente decidiu vender a drogaria, né? Teve uma invasão de redes, não só na cidade, no Brasil todo, e a gente decidiu migrar da drogaria para a área de manipulação. E aí, quando eu migrei para a área de manipulação e descobri esse universo, assim, realmente foi muito transformador na minha própria saúde, assim. Então, eu estava passando por várias questões de saúde nessa época, assim, fui diagnosticada com estresse crônico. Olha só, né? Achei até chique o diagnóstico. Mas eu estava tendo vários sintomas que não tinham muita explicação, assim, do porquê que estava acontecendo comigo. E aí eu fui tratando de forma integrativa, de forma personalizada, com as alternativas naturais que a gente tem dentro da farmácia de manipulação. E eu vi o impacto que isso teve não só na minha saúde, na qualidade de vida, na minha produtividade, na minha clareza mental, em tudo, assim. E me apaixonei. Na verdade é que eu me apaixonei pelo universo da farmácia de manipulação, de tudo que pode oferecer, de tudo que pode realmente transformar a vida de uma pessoa através do cuidado personalizado. E a gente tem muito recurso dentro da farmácia. Então a minha missão de vida, assim, né, uma das, virou realmente conseguir levar essa informação, esse conhecimento e esse acesso à saúde personalizada para todas as pessoas que forem possível, assim. E a HF Fórmula tem essa missão, assim, né, de entregar a saúde personalizada para que você tenha uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais beleza e com mais qualidade também. Assim. É muito bonito ouvir falar, né, de você como uma grande referência aqui na nossa cidade, como referência no mercado farmacêutico, como mulher, como empresária, como mãe, né? Parabéns pela sua bebê, né? Que nasceu no final do ano passado, né? Não, foi... Ixi, agora até eu esqueci. Mãe, não tem memória. Foi maio. Maravilha. Maio, ela tá com 9 meses. E é um prazer ver você, é realmente inspirador, né? Eu tenho você como referência, como todo mundo sabe, eu sou acadêmico da área de farmácia. E a gente sabe que desde lá da época da faculdade existe muito, e até mesmo para a população, né? Existe muito essa polêmica, e hoje a gente vai falar de muitas polêmicas do mercado farmacêutico sobre a questão, né, da indústria contra a manipulação. Sim. Né?
Eu respeito muito o seu trabalho, você leva muito esse conceito de que as farmácias de manipulação são essas pequenas indústrias dentro da cidade, que traz um acesso bacana da população. Mas, Dani, eu gostaria muito de falar com você sobre este preconceito. Algumas pessoas, elas acreditam que os produtos manipulados, eles podem ser menos seguros, principalmente quando que a gente fala a respeito de suplementos industrializados. Eu gostaria que você, né, tendo lugar de fala, diga se é mito, se existe algum fundamento, o que diferencia tecnicamente uma fórmula manipulada bem feita de um produto de prateleira. Então, assim, realmente esse preconceito existe. A farmácia de manipulação passou por muitos processos de profissionalização mesmo, assim, né? Então tinha-se aquela visão de uma farmácia muito artesanal, né? Que era quase como fazer um bolo. Mas isso não existe mais, assim. Hoje a gente tem controles tão ou mais rigorosos do que a indústria tem. A gente tem fiscalização contínua dos órgãos responsáveis, né, especialmente a vigilância sanitária, e nós temos que prestar contas constantemente sobre tudo que a gente faz dentro da farmácia. Então, assim, essa visão de que a indústria ela é mais profissional do que a manipulação não faz nenhum sentido, assim, principalmente hoje em dia. Assim, a gente realmente tem que ter muitos processos dentro de um laboratório de farmácia de manipulação. Agora, para além disso, nós temos a questão de que a nossa fórmula ela é feita de maneira personalizada. Então, a principal diferença de um produto de prateleira é que a fórmula que foi feita para o João não é a mesma que foi feita para a Dani, não é a mesma que foi feita para a Maria. A gente consegue ali unir os ingredientes, os ativos, as dosagens, tudo aquilo que o João precisa especificamente e construir uma fórmula especializada para ele. Eu acho que na visão de saúde que eu tenho hoje, na visão de futuro, isso é muito mais tecnológico e transformador do que um produto pronto que vai para todo mundo. Então, assim, realmente eu vejo a farmácia de manipulação conectada não só com o presente da saúde, mas com o futuro da saúde. Tanto é que as grandes indústrias, os grandes players do mercado, eles estão muito de olho no mercado da manipulação, porque eles sabem que é um mercado muito promissor, porque ele consegue realmente atender o paciente, atender a pessoa de uma maneira muito mais assertiva do que um produto que é igual para todo mundo. Então, essa é a principal diferença da farmácia de manipulação para a drogaria tradicional, para o produto tradicional, é a personalização. E realmente hoje, por isso que está cada vez mais difícil entrar nesse mercado também, você realmente tem muita fiscalização, é muito sério o trabalho que a gente é constantemente fiscalizado, tem que prestar contas. Todos os nossos processos, eles têm tecnologia envolvida, então a gente tem maquinário que é tão complexo quanto as indústrias têm. A diferença realmente é a escala, né? A gente tem ali uma produção que é muito menor do que uma produção industrial, mas em termos de tecnologia, de segurança, de qualidade, de eficácia, a farmácia de manipulação, ela dá um show, assim. Com toda certeza. E tanto somos defensores, né, da farmácia de manipulação, que, assim como você e outras grandes referências da farmácia de manipulação aqui da cidade, tinham o desejo de reunir essas farmácias para trocar figurinha, para conversar. Nós conseguimos fazer isso, né, em 2025, voltamos a reunir, né, essas empresárias da área da saúde, né, da área da farmácia de manipulação, está se consolidando um grupo muito bacana. Sim. A gente teve um almoço recentemente, né, no Flor do Deck, um restaurante ali na Avenida Salgado Filho. Então, um ambiente bem acolhedor e um momento propício para a troca de ideia do pessoal da farmácia de manipulação, para ter essa troca de figurinha, essa troca de informação, né, Dani? Agora, eu quero que vocês se preparem, que nesse segundo bloco nós vamos falar sobre polêmicas a respeito da suplementação. Existe um estudo, né, que a gente estava até discutindo no Jornal de Investigação Médica do ano de 2022, que comprova que nós estamos diante de uma real necessidade da nossa sociedade, da nossa população moderna, né, a respeito do envelhecimento. Né, uma necessidade que não é apenas uma medicalização, né, sobre a suplementação no gerenciamento do envelhecimento. Eu gostaria muito que você comentasse a respeito disso.
Sim, assim, antigamente, nem tão antigamente, né? Mas assim, é algo que a gente pode dizer que é novo, assim, né? Essa abrangência da suplementação, né? Então, tinha-se aquele estigma de que suplementação é só para quem é maromba, é só para quem faz academia, é só para quem quer ficar grandão, né? Não tinha, justamente porque eu acho que a gente vem de uma tradição de saúde que é muito do remediar, né? E não do prevenir. Então a suplementação ela não tinha tanto espaço quanto ela tem hoje. E aí também entra a questão do nosso estilo de vida, né? Então eu já tive essas discussões, inclusive com nutricionistas mesmo. Ah, poxa, mas com a alimentação a gente consegue sim todos os nutrientes essenciais que a gente precisa. O suplemento ele não é necessário. Vamos lá, né? Eu acredito que assim, no estilo de vida que a gente tem hoje, na vida moderna, em que a gente tá o tempo inteiro com pressa, com a mente acelerada, tendo que ser produtivo, muitas vezes gerenciando vários projetos ao mesmo tempo, querendo ter produtividade, ter performance, tá preocupado com a estética, e muitas vezes não tem tempo nem para se alimentar corretamente, como é que você quer dar conta de tudo isso sem suplemento? Me parece até impossível. Agora, lógico que a base de um estilo de vida saudável, ela é composta pela alimentação. Sim, a alimentação é base fundamental. O suplemento, como o próprio nome já traz, ele é para suprir uma falta ou para complementar algo que, de repente, pela alimentação você não está conseguindo. Então, hoje, a gente tem pessoas que vivem, na sua grande maioria, em cidades grandes. A gente tem influência, como eu falei, de poluição, de toxicidades, de tecnologia o tempo todo consumindo a nossa cognição. Então, são muitos fatores externos que fazem com que, para a gente conseguir realmente ter uma vida mais equilibrada, a gente precisa, sim, de suplemento. Se a gente tivesse, fosse assim, todo mundo morasse lá no campo, tivesse uma vida super tranquila, toma sol todos os dias, tem poucas atividades no dia, assim, se essa fosse a nossa realidade, talvez a gente não precisaria tanto de suplementos. Mas com o nosso estilo de vida, com a dinâmica da vida moderna, se faz essencial realmente a suplementação. E tem o ponto que você falou, a gente está falando de uma população que está envelhecendo e que está ficando viva por mais tempo. Né? Então a gente tem uma expectativa de vida muito maior hoje em dia, só que dentro do nosso meio a gente discute muito que não adianta você apenas prolongar o tempo que essa pessoa fica viva, se você não prolongar também o tempo que essa pessoa fica saudável, que é o conceito de health span. Health span significa o quanto tempo essa pessoa fica saudável em vida. Então é muito comum a gente ver ali nos nossos avós, nossos bisavós que tiveram, ou que eles realmente foram embora cedo, ou que eles tiveram um período considerável da vida deles em que eles estiveram doentes. Então, a suplementação, ela também serve para prevenir justamente essa questão do adoecimento numa fase da vida em que você está ali na terceira idade, ou que você já é um idoso, né? Que hoje é muito questionável também, ser idoso com 60 anos é questionável também, porque a gente realmente tem uma expectativa de vida muito maior. Mas então, a suplementação, ela é realmente uma aliada, tanto do nosso estilo de vida moderno, quanto de prolongar o estado de saúde, de prolongar o health span. Então, sim, é algo que eu vejo como fundamental para a nossa sociedade, assim, e que traz muitos benefícios. Agora, como tudo na vida, precisa de conhecimento, precisa de embasamento, você precisa saber a procedência daquilo que você está consumindo, você precisa estar suportado com bons profissionais também, né? O farmacêutico, inclusive, é um excelente profissional para te orientar em relação a isso. Precisa ter a base da alimentação, precisa dormir bem, são vários pilares ali para uma saúde realmente equilibrada. E a suplementação faz parte disso, na minha visão. Maravilha. Você que é a maga das fórmulas, você será a pessoa principal para a gente saber dessa polêmica. Então, afinal, existe fórmula da juventude ou é apenas uma estratégia de prevenção? Porque quando que a gente fala, né, Dani, de fórmula da juventude, a gente pode estar falando de algo concreto, a gente pode estar falando de um conjunto de estratégias que retardam as perdas fisiológicas inevitáveis do indivíduo. João, quantos anos você acha que eu tenho? Produtos Ivone? Vamos lá. Não faço ideia, Dani.
Não faço ideia. Eu tenho 68. Mentira, tô brincando. Se eu tivesse 68, realmente existiria a fórmula da juventude. Assim, fórmula da juventude, uma fórmula não existe. Isso é mito, mentira, né? Não tem. Agora, existem sim estratégias que você... Cara, sabe o que? Se você quiser descobrir se existe a fórmula da juventude ou não, vai num encontro só de donos e donas de farmácia de manipulação. Você já reparou nisso? Sim. Cara, é todo mundo muito jovem, bem Sim. cuidado, com a pele boa. Elas são lindas. Elas são bonitas. É um negócio assim que transmite uma juventude, uma Sim. luz, que ali tá a resposta se existe fórmula da juventude ou não. Então, assim, dentro da farmácia de manipulação, nós temos recursos que aí está dentro da suplementação, da fitoterapia, de todos os ativos que a gente tem ali para trabalhar também a parte de fora para dentro, né, de dermato e tudo mais, que eles entregam muito, né, que a gente realmente consegue retardar o processo de envelhecimento celular, que a gente consegue otimizar o nosso metabolismo, todas as nossas vias ali, e com isso a gente consegue ter um efeito muito interessante nesse retardo do envelhecimento. Agora, uma fórmula específica, toma essa fórmula aqui que você vai ficar jovem para sempre. Isso a gente ainda não tem. Mas, de fato, nós temos muitos recursos que auxiliam, assim. E que é isso, né? A juventude não é só... Às vezes, o que está por fora é só um reflexo do que está por dentro. Então, por isso que também não adianta você... vou passar esse creme aqui porque esse creme promete que eu vou ficar jovem para sempre. Não. Precisa de um conjunto de estratégias que vão de um tratamento in e de um tratamento out. Quando você cuida de dentro para fora e de fora para dentro também. Então não adianta só passar o cremezinho lá se você também não estiver cuidando de toda essa parte nutricional, de toda essa parte da suplementação, da alimentação, dos bons hábitos, tudo isso sem dúvida conta. Então a fórmula da juventude, na verdade, é um conjunto de estratégias que a gente tem unindo a farmácia de manipulação com bons hábitos para que você tenha ali como prolongar e parecer mais jovem do que você é. Maravilha. Você, como além de farmacêutica, atriz, comunicadora também, posta muitos conteúdos extraordinários nas suas redes sociais. Depois eu vou querer que você passe para todo mundo ter acesso às suas redes sociais. E eu vi um vídeo muito interessante que a gente estava até discutindo aqui nos bastidores sobre a questão, né, do que o envelhecimento não é aparente apenas nas rugas. Né? A perda de autonomia também é um dos fatores. A gente pode considerar a questão da sarcopenia, que você mencionou em um dos vídeos seus, que tá viralizando. Você acredita que é realmente uma ameaça silenciosa a sarcopenia? Sim, sim. Inclusive, a gente estava até confirmando, né, os dados antes de entrar ao vivo aqui, e eu até fiquei surpresa, porque eu achei até que era menos. Mas a gente viu um dado de um estudo recente que fala que mais de 50% das mortes em idosos é relacionada à queda. E a queda, por muitas vezes, ela está relacionada à sarcopenia. E o que é a sarcopenia? A sarcopenia nada mais é do que a perda de massa magra. Isso vai acontecer naturalmente com o tempo. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais massa magra a gente tende a perder. Só que se a gente não faz nada para reverter isso, e fazer algo para reverter isso significa atividade física de fortalecimento, significa consumo de proteína suficiente, significa bons hábitos de estilo de vida, você pode perder até 50% dessa massa magra. E com isso tem um enfraquecimento muscular, principalmente um enfraquecimento nas pernas. Por isso que é tão comum a gente ver quedas em idosos. E geralmente essas quedas estão relacionadas à sarcopenia. Então, a gente, né, nesse vídeo até eu falo isso, assim, que a questão de você tratar o envelhecimento, né, de prevenção à sarcopenia, não é para você parecer jovem e bonito, é para você levantar da privada, quando você estiver ali com seus 70 anos. Então, essa questão da autonomia está totalmente relacionada com a questão da sarcopenia. E é um assunto que também é novo, se a gente for pensar, né? Falava-se muito pouco sobre isso, assim. E é muito comum, acho que, não sei, você já deve ter escutado falar, ou já deve ter alguém próximo a você que caiu, que era idoso e caiu, né? Claro que tem uma questão ali do equilíbrio também, mas muitas vezes tem realmente essa ameaça silenciosa da sarcopenia e isso é pouco investigado ainda. Especialmente essa questão da força nas pernas,
que é onde mais os idosos precisam prestar atenção. Então, exercícios de fortalecimento muscular, especialmente para a parte inferior do corpo, são fundamentais, e principalmente o consumo de proteína. E entra a suplementação. Muitas vezes, uma pessoa, e um idoso também, não consegue consumir a quantidade de proteína suficiente. Então, principalmente, enfim, aquelas pessoas que têm ali, às vezes, um idoso mais teimoso, não quer comer só o que quer ali, né? Não quer respeitar uma dieta muito balanceada, a suplementação entra como um ótimo recurso, né? Hoje nós temos suplementação à base de whey protein ou de colágeno, body balance, tem colágenos cada vez mais modernos, tem o Genuine, tem o Pepti Strong, que é que ele é um suplemento feito com inteligência artificial, que estimula a produção de massa magra, maravilhoso e super palatável, fácil de digerir. Então a gente tem muitos recursos de suplementação proteica para prevenir a perda de massa magra, consequentemente a sarcopenia, e para ajudar no ganho também de massa magra. Quanto mais massa magra você tiver no seu corpo, menos a proporção em relação à gordura, então você vai estar mais definido e, consequentemente, você vai estar mais saudável também. Dani, agora vem cá, conta um segredo pra gente. A partir de qual idade eu tenho que começar a pensar no gerenciamento do envelhecimento? A partir de qual idade é recomendável, segundo a sua experiência, começar uma suplementação ali? Cara, eu diria que a partir dos 25 já dá para começar a pensar, porque a partir dos 25 a gente já começa a ter perda de colágeno considerável, então vai ali de 3 a 5% no ano, e colágeno é o que sustenta a nossa pele, então se você pega, olha um bebezinho, né, eu fico olhando pra minha bebê assim, eu vejo, meu Deus, esbanja colágeno, Sim. né, assim, aquela pele durinha, assim, né, muito jovem. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma perda natural de colágeno, e se a gente não faz nada para reverter, ela vai, realmente, a nossa cara vai derretendo. Então, a partir dos 25, isso já começa a acontecer. E a questão da massa magra, a partir dos 30, 35 anos ali. Então, entre 25 e 30 anos, se você tiver nessa idade, já dá para começar a pensar. E vamos lá, né? Antigamente, uma pessoa de 30 anos, ela já estaria na meia-idade, né? Hoje, a gente considera que uma pessoa de 30 anos é super jovem. Então, realmente mudou essa relação em relação à idade, né? Mas o corpo não mudou muito, né, em relação a esse tempo. Então, uma pessoa de 30 anos, o corpo dela já viveu 30 anos, né? E tem realmente já questões ali metabólicas que mudam bastante, a questão do colágeno, a questão da massa magra. Então, tudo isso precisa ser observado e já dá, sim, para você entrar com algumas estratégias para começar esse processo de envelhecimento, que é natural que aconteça, mas da maneira mais saudável possível. Bacana, Dani. Eu vou aproveitar o seu conhecimento aqui para a gente falar de outra polêmica. Você mencionou a respeito do whey. O whey protein, ele é hype ou é ciência mesmo? Porque virou um sinônimo de maromba de academia, né? Para pessoas acima dos 40, 50 anos, ele é uma estratégia clínica ou é apenas marketing? Depende muito, João, na verdade, né? Por isso que eu gosto muito da farmácia de manipulação, porque a gente tem essa premissa do olhar individualizado. Então, às vezes para o João, o whey vai ser fundamental, mas para Maria, não. A gente vai realmente ter que olhar para cada pessoa. Agora, de maneira geral, o whey protein, ele nada mais é do que um suplemento proteico. Então, para aquela pessoa que não consegue consumir a quantidade de proteína suficiente no dia, e essa quantidade de proteína é o seguinte, para você calcular, já faz a anotação aí. Você precisa de, no mínimo, 1,2 gramas de proteína por quilo corporal. Então, se você pesa aí por volta de 70 quilos, pode colocar pelo menos 80, 85 gramas de proteína por dia. E aí, assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem chegar nessa quantidade de proteína. E se você não chega nessa quantidade, muito provavelmente você vai acabar ao longo do tempo perdendo massa magra. Então, o whey protein, como ele é um suporte proteico ali, numa dose você vai ter 20 gramas de proteína e tal, ele vai ajudar nisso. Só que tem muitas pessoas que não digerem muito bem o whey. Sim. Como ele é um derivado de leite, tem muitas pessoas que têm questões com isso. Então, às vezes, causa um estufamento, a pessoa fica enjoada, ou enfim, ela não digere bem. Aí entram outras estratégias que a gente tem de suporte proteico na manipulação, que são bem interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, o Body Balance, que eu falei, que ele tem estudos fantásticos, assim, para prevenção de sarcopenia.
Ele é um colágeno, só que ele é um biopeptídeo ativo de colágeno, então ele consegue ativar essa síntese proteica. Você não precisa de uma dose tão alta para conseguir os mesmos benefícios que ali um potão de whey que você precisa. Então ele une tecnologia para te trazer os mesmos benefícios que um whey, só que de uma maneira muito mais palatável. Então você não tem ali questões de digestão com o body balance, por exemplo. Então ele é mais fácil de digerir, você não precisa tomar grandes doses e você vai ter muitas vezes um resultado melhor. Tem o Pepti Strong, que eu falei que eu tô super encantada assim com ele. A dose dele são só 2,4 gramas. Então é tipo muito pouquinho. É um sachêzinho assim que você coloca no pozinho, pode colocar na água. A gente, lá na HF, a gente é bem especializado nessa parte gourmet das fórmulas. Então eu faço muita questão da gente ter toda a experiência de sabor também. Porque já que você vai, né, suplementar ou você vai fazer um tratamento, que ele seja o mais agradável possível. Então a gente faz ali com sabor e tal, sempre de forma bem saudável, sem açúcar e tudo mais. Você bota um pozinho na água e você já sabe que você está ajudando o seu organismo a promover massa magra. E assim, realmente ele tem um resultado bem bacana. Eu tô no momento ali do pós-parto, né, ainda voltando para essas atividades e tal, e eu realmente vi muita diferença usando o Pepti Strong, assim. E tem várias outras coisas, né, a creatina, inclusive é um spoiler do presente que eu trouxe para você, que também tem vários estudos relacionando ao auxílio, né, de prevenção de massa magra. Então tem várias estratégias que vão muito além do whey. O whey é que ele ficou muito conhecido, ele é muito versátil. Hoje você encontra ele de uma maneira muito acessível, mas assim, sempre presta atenção no rótulo. Muitas vezes você vai comprar um whey ali de R$40, quando você vai olhar o rótulo dele, o que mais tem ali é açúcar. Sim. E aí, no custo-benefício aí, você tem que avaliar, né? Tá muito viralizado também, muito comum aquelas bebidas prontas, né? Que são deliciosas, inclusive. E não sou contra, nem nada, assim. Eu, muitas vezes, na correria ali, é um jeito bacana de você consumir um lanchinho. Mas, pô, você vai olhar a composição, é meio questionável também. Então, outra, de novo, eu defendendo a farmácia, não tem jeito, né? Faz parte de mim. Mas dentro da farmácia de manipulação, a gente consegue realmente colocar só aquilo que você precisa dentro de uma fórmula. Sim. Não tem ingrediente misterioso, não tem excesso de conservante, não tem excesso de produtos químicos ali. Então você vai conseguir ter muito mais controle do que você está ingerindo no seu corpo, né? Eu preciso mencionar que você é referência em inovação em formas farmacêuticas na área de farmácia de manipulação, que inclusive foi um dos temas da sua palestra lá na universidade. Essa inovação, né, ela tem um custo, ela tem um tempo de pesquisa, mas eu gostaria de que você mencionasse, porque é muito bacana, formas farmacêuticas como as gominhas de colágeno, o chocolate que você faz com ácido hialurônico. Tanto o ácido hialurônico quanto o colágeno, eles são vendidos hoje em dia como pilares da juventude. Né? A gente precisa falar deles. Quando que eles são ingeridos em via oral, independente da forma farmacêutica, né, quando que eles são manipulados de forma personalizada, existem evidências robustas, né, que comprovam a melhora real da qualidade da pele, da hidratação, do envelhecimento cutâneo. Eu gostaria que você comentasse, né, e explicasse um pouquinho mais sobre essa inovação. Nós estamos realmente vendendo esperança encapsulada? Tô adorando as perguntas polêmicas. Então, tudo depende, eu não tenho uma resposta pronta. Mas primeiro, sobre as formas farmacêuticas, assim, acho que isso foi uma das coisas que também me apaixonou na farmácia de manipulação. Porque eu tenho, né, dentro do laboratório, hoje a gente tem realmente um setor de P&D, que é onde a gente faz essas criações, essas invenções malucas. E muitas vezes vem das ideias da minha cabeça, assim. Só que, assim, é incrível, porque eu chego lá com uma ideia maluca e eu falo, e aí, Érica, né, que é a líder do laboratório, dá pra gente fazer? E ela nunca me falou não. É tão versátil, a gente tem tanto acesso dentro do laboratório que praticamente todas as minhas ideias malucas a gente já conseguiu fazer. Vamos dar um exemplo, drink do sono com sabor de lavanda, chocolate com ativos para emagrecimento. Esses dias mesmo eu tava discutindo um caso ali de uma criança que ela não tomava nem gotas e também não tomava cápsula. E aí a nossa solução foi colocar o suplemento dela dentro de um tabletinho de chocolate.
a gente faz pirulito, a gente trabalha com fórmulas pet, então a gente faz biscoitinho, a gente faz pastinha para pet, seja gato, seja cachorro. Fora todas as partes ali dos cosméticos, então a gente tem máscara, peel-off, a gente tem gloss, a gente tem maquiagem funcional. Assim, é muita coisa mesmo. Então eu sou realmente apaixonada por essa versatilidade que a farmácia traz. E como a gente consegue fazer com que um tratamento, por exemplo, de uma criança, né, muitas vezes ele seja mais palatável. Então, às vezes a criança ela vai precisar tomar um xarope ali por 3 meses, porque ela tá com uma questão grave ali de alergia. Pô, ao invés dela tomar um xarope ruim, né, muitas vezes horrível que tem na drogaria, vamos fazer um xarope para ela que parece uma calda de chocolate? Não fica muito mais atrativo, com certeza não vai melhorar a adesão ao tratamento dessa criança. Então essa é a nossa preocupação, é muito mais do que só gourmetizar ali os medicamentos, as fórmulas, mas é de realmente melhorar a experiência das pessoas em relação a isso. Quando a gente fala de colágeno especificamente, né, e a gente tem nossa estrela, produto número 1 hoje da farmácia da nossa linha própria, é a Goma da Beleza. E a estrela da Goma da Beleza é o colágeno Verisol. Só que assim, colágeno é isso. Já tá aí também super popularizado, igual o whey. Mas tem muitas diferenças. Quando a gente fala do colágeno em si, o colágeno ele é uma molécula grande. Então o colágeno hidrolisado, quando você consome o colágeno hidrolisado, não tem como você garantir que ele realmente vai ter uma ação efetiva na pele, no cabelo e na unha. Ele é uma proteína. Então, ele vai te trazer benefícios de maneira geral, ele é um suporte proteico e proteína ajuda na construção de massa magra, ajuda na síntese de colágeno, mas a gente não tem garantia de realmente aonde essa molécula vai atuar. Quando a gente fala do Verisol, que ele é um colágeno já bem conhecido e com alta tecnologia, nós estamos falando de biopeptídeos ativos de colágeno. Então, graças à tecnologia, que é uma tecnologia alemã, inclusive, a gente consegue quebrar essa molécula de colágeno em pequenas partículas. E com essas pequenas partículas, a absorção do nosso organismo é muito mais assertiva. E aí, com isso, a gente realmente tem estudos científicos que comprovam esses benefícios para pele, cabelo e unha. Então, a Goma da Beleza, ela vai reduzir queda capilar, ela vai reduzir flacidez, evitar celulite, evitar estrias. Eu usei durante a minha gestação toda a Goma da Beleza, que não tem contraindicação. Eu não tive uma estria. E eu tenho tendência, então eu atribuo a suplementação e aos cuidados que eu tive. E fora, se já tivesse só o colágeno Verisol, já estaria incrível. Mas a gente tem um blend de vitaminas e minerais, então nutrientes essenciais ali para ela também ser um suporte vitamínico, mais a biotina, que ajuda no cabelo, mais o ácido hialurônico, mais silício orgânico. Então é uma goma realmente bem completa, muito diferente do que a gente vê essas gominhas aí, né, que você vai olhar, o primeiro ingrediente é açúcar. Então a gente realmente tem muita preocupação com essa questão científica, com o que a fórmula realmente vai entregar. Então assim, tudo depende, sabe, João? Você tem que estar muito bem embasado naquilo que você vai consumir, sabe? É muito importante que você pesquisa sobre a empresa que você está comprando esse suplemento, pesquisa a procedência, se informe sobre os ingredientes. Poxa, hoje, né, a informação está aí acessível, tem o ChatGPT da vida, mas não deixe também de consultar os profissionais habilitados, porque são eles que realmente têm todo o arsenal de conhecimento e experiência para te orientar. Então, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, com certeza vão conseguir te dar uma orientação melhor. Então, assim, depende. Existe, né, como tudo, existe aquela fórmula que você vai olhar realmente a composição e tem um choro de colágeno e um choro de ácido hialurônico que você está comprando, como que você falou aí? Alguma coisa... A fórmula, a gente está vendendo esperança encapsulada. Você está comprando uma esperança em cápsula ali, pagando R$30 no TikTok e achando que tá arrasando. E tem a fórmula, como eu falei aqui, eu trouxe a Goma da Beleza, que você vai olhar ali realmente as dosagens, os nutrientes, a composição, realmente vai entregar resultado para você. Então, depende, né? Precisa realmente avaliar caso a caso o que a pessoa está tomando. Antes de irmos para nossa última pergunta, antes do nosso bate-bola, o pessoal está aqui comentando nas perguntas. O seu Luiz perguntou como e onde comprar os seus produtos. Precisa deixar os seus contatos. Bom, nós temos a HF Fórmula, que é uma farmácia de manipulação aqui de Guarulhos. A gente está localizado na rua João Gonçalves, bem no centro de Guarulhos, em frente à biblioteca.
Então você pode ir lá presencialmente, mas hoje, com essa facilidade do mundo online, a gente consegue te atender de forma totalmente online. Basta você nos mandar um WhatsApp, eu não sei se vai ficar aqui na tela, se a gente manda, coloca no link. Você pode seguir a gente no Instagram também, que é hf.formula, com 2 L's. A gente tem um site também, que já tem ali fórmulas que a gente coloca dentro do nosso site. Você pode ter esse atendimento personalizado via WhatsApp ou você pode ir até a nossa loja. Então, tem várias maneiras aí de você entrar em contato com a gente. Maravilha. Dani, a gente, depois de tudo que nós falamos, né, a gente falou sobre proteína, falamos sobre sarcopenia, colágeno, ácido hialurônico, a própria personalização, né, dessa questão da própria medicina integrativa. Com tudo que nós falamos, você consegue sintetizar e afirmar que existe de fato uma fórmula da juventude? E se ela existe, ela é universal ou ela só pode ser construída de forma personalizada dentro de uma farmácia de manipulação como a HF Fórmula? A fórmula da juventude está na Rua João Gonçalves, número 430. Não, eu realmente acredito que existe sim, como você... E assim, eu vou dar o exemplo do meu pai. O meu pai, ele não aparenta a idade, ele deve estar assistindo aqui. Beijo, pai! Ele é meu sócio, ele é proprietário da HF Fórmula também. E ele é um super atleta, assim. E ele tem, eu não sei se eu vou poder revelar a idade dele sem ficar bravo comigo, mas ele tem 62 anos já. E se você olhar o meu pai, você conhece meu pai? Não você fala parece. que ele tem a idade que ele tem? Não parece, então, eu dava uns 10 a menos. Pois é. E assim, graças, é claro, ao estilo de vida, mas hoje ele é atleta, ele pedala, ele faz longos percursos de bike e ele tá muito bem suplementado. Então tem toda uma estratégia ali por trás, junto comigo, com o nutricionista também, com as farmacêuticas dentro da farmácia. A gente elabora ali estratégias personalizadas para que ele consiga alcançar os objetivos dele e ter a performance que ele tem com a idade que ele tá. Então, ele é um grande exemplo, assim, de como realmente existe fórmula da juventude, né? E assim, eu tenho inúmeros exemplos de pessoas, clientes, pessoas próximas, que conseguiram realmente, eu mesma sou um exemplo de que conseguiram um impacto muito, muito interessante, né, na saúde, na qualidade de vida, através das fórmulas personalizadas. Então, eu sou uma grande defensora de que sim, existe. Claro que a ação do tempo, ela vai existir e só não envelhece quem morre antes, né? Já dizia o grande clichê. A gente vai envelhecer, mas a questão é como a gente vai envelhecer. Então, a fórmula da juventude, ela fala sobre isso. Não é sobre ficar jovem para sempre, mas é envelhecer da maneira mais saudável possível. Acho que é isso que a farmácia de manipulação, especialmente a HF Fórmula, defende hoje. Que maravilha. Agora nós vamos para o nosso último bloco, que ele é muito rápido. E você tem que responder de uma forma muito rápida a primeira coisa que vem na sua mente, ok? Para a gente poder encerrar com chave de ouro. Uma referência para você na farmácia de manipulação. Alguém que... Então, eu sempre falo dele, né? Mas eu sou muito grata ao professor Luiz Moreira. Eu fiz a pós-graduação com ele, assim, eu aprendo muito com ele. Ele é um crânio, vocês podem pesquisar. Acho que o Instagram dele é esse, professor Luiz Moreira. E ele é um crânio, principalmente para falar desses temas relacionados à longevidade, assim, né? Ele é um grande estudioso das nossas células, do nosso metabolismo, de todas as funções metabólicas e como que as fórmulas dentro da farmácia de manipulação podem auxiliar. Enfim, ele fala muito sobre longevidade, ele me ensinou muito, assim, sobre isso. Ele também me fez mudar muito a minha visão de saúde. Então, sou muito grata ao professor Luiz Moreira. Eu acho que, na verdade, tem muitas pessoas dentro desse segmento que não são pessoas conhecidas e famosas, mas que eu aprendo muito, assim. Eu aprendo muito com as outras donas de farmácia, assim, também. Querendo ou não, eu sou muito jovem nessa área, né? Eu entrei há relativamente pouco tempo, embora eu já tenha uma longa caminhada dentro do setor de farmácia. Então, assim, eu tenho colegas mesmo, né? Esse grupo que você comentou, eu aprendo muito com elas. Estou em outros grupos, né, com outras donas de farmácia do Brasil inteiro, e aí é uma troca muito interessante, né, enfim, desde uma farmácia que está lá no Amazonas, uma farmácia que está em Minas Gerais, e essa troca com outras profissionais dentro da área também me enriquece muito. E hoje a gente tem também, congressos, né, que acontecem, a Consulfarm é um grande congresso anual que acontece só do setor de farmácia magistral.
e que com certeza é sempre uma referência ali pra gente buscar inovação, conhecimento. Então, eu aprendo muito com os meus colegas, na verdade. Um problema que você gostaria de solucionar com suas fórmulas manipuladas? Cuidar da vida dos outros, né? Se tivesse uma fórmula assim que a pessoa cuida da vida dela, assim, ela toma uma pílula e ela começa a cuidar só da vida dela. Ela não cuida mais da vida dos outros. Ia ser legal, né? É um problema da saúde! Ah, é da saúde? Ah, tá. Então deixa eu pensar aqui. Um problema de saúde. Olha, eu vou até puxar esse gancho até pra série que eu fiz, assim. Eu gostaria muito que a gente já tivesse uma pílula, uma fórmula que realmente conseguisse curar o câncer, assim. Eu acho que, por mais que a gente tenha muitos avanços em relação a isso, inclusive a questão da longevidade tem muita relação com essa questão do câncer também, mas a gente ainda não pode afirmar exatamente o que causa. É uma doença que ainda é muito agressiva, muitas vezes silenciosa, e eu tive uma amiga recentemente ali, faz alguns anos já na pandemia, que descobriu um câncer, e como ainda é algo tão misterioso e que a gente fica tão perdido sobre o que fazer. Tem tratamento hoje em dia, graças a Deus tem evoluído muito, né? Tem muito mais chances de vida. Minha amiga tá viva, graças a Deus. Mas se eu pudesse, assim, escolher uma fórmula, se existisse, né, uma maneira de você tomar uma cápsula e ou prevenir ou realmente curar, seria incrível. Uma esperança para 2026 a respeito do mercado farmacêutico mercado farmacêutico magistral. Uma esperança? Eu não pensei nessa pergunta, tô pensando agora. Olha, assim, vou trazer até uma polêmica que tá acontecendo, né? A gente tá ouvindo muito falar nas canetinhas emagrecedoras, né? Tem muita gente entrando nessa, assim, de cabeça, sem nenhum suporte, muitas vezes comprando substâncias de origem bem duvidosa. Tem monjaro vendendo na Shopee, sabe? Tem monjaro vendendo no Mercado Livre. E me preocupa muito, assim, o quanto isso vai impactar, de fato, a nossa saúde ao longo do tempo, assim. Então, a minha esperança em 2026 é que as pessoas tenham mais consciência daquilo que elas estão consumindo, que elas estão ingerindo, que elas estão injetando, especialmente, assim. Então, realmente, porque não existe, né, ações têm consequências, assim. Então, aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo, se você não tiver totalmente seguro ali em relação à procedência e tudo mais, isso vai te trazer consequências e elas podem ser bem graves também. Então, que as pessoas tenham mais consciência daquilo que elas estão colocando dentro do corpo delas. Muitas vezes a mesma pessoa que tem um preconceito em tomar suplemento está injetando algo que ela nem sabe direito o que é, assim. Então é um pouco contraditório. Então, que a minha esperança em 2026 é que a gente consiga ampliar essa consciência, que a gente consiga trazer mais informação de qualidade, que isso chegue no maior número de pessoas possível, assim. E eu acho que iniciativas como a sua, desse programa, contribuem com isso. Então, conte comigo sempre que precisar, sempre que eu for convidada, eu venho. Então, acho que é isso. Falei? Deu. Com certeza. Para a gente poder encerrar, eu quero que você comente. Hoje a gente sabe que os pilares do envelhecimento saudável, atividade física, alimentação, né, a parte da socialização, né, a parte da recreação também é importante. Se você pudesse recomendar e falar um pouquinho de uma série, de algum programa que a gente possa assistir, como recreação até mesmo, quem sabe no YouTube, né? Eu gostaria que você comentasse pra gente rapidinho, né, falar um pouquinho sobre a série a qual você é protagonista, porque, para quem não sabe, ela é multifunções, ela é influencer digital, farmacêutica, empresária, mãe, atriz, e o currículo vai. Comenta pra gente sobre a série Psicotrópicas e o contraste, principalmente, que você fala da saúde dentro da série, como que isso pode e como que impacta a sociedade. Eu esqueci de falar, né? Eu tava no outro tema e acabei esquecendo de falar da série, mas realmente, assim,
Tô agora na fase de lançamento da série, é um projeto que ele começou há bastante tempo, começou em 2023, e de fato, na verdade, a ideia nasceu quando a minha melhor amiga de infância descobriu um câncer ali no momento da pandemia. E ali eu senti uma urgência muito grande de registrar as histórias que a gente tem. Eu tenho a sorte de ter amigas há mais de 20 anos, todas de Guarulhos, e aí eu criei um Sex and the City, só que de Guarulhos, e relacionado à saúde mental, que é um tema que também me sensibiliza muito, né? E aí eu queria, de alguma maneira, juntar tudo, né? Essa minha inclinação a pensar na saúde, essa história que eu tenho com as minhas amigas, essa habilidade que eu desenvolvi como atriz, a minha inclinação para o humor. Eu acredito muito que o humor ele é uma grande ferramenta que a gente tem para conseguir lidar com as adversidades, né? Eu costumo dizer isso, que não importa o tamanho da desgraça, sempre tem espaço para comédia. Então, as minhas amigas me ensinam muito isso, e aí eu escrevi essa comédia, que está agora em fase de lançamento, chama Psicotrópicas, e vai falar sobre saúde mental, sobre amizade feminina, sobre relacionamentos caóticos, e tudo isso com doses de sarcasmo, com doses de karaokê, e eu interpreto uma personagem que foi livremente inspirada em quem eu sou realmente. Então a personagem é uma farmacêutica, só que é uma farmacêutica meio mística ali, ela tá entre a ciência e a espiritualidade, ela tem TDAH, então é uma farmacêutica meio confusa. E tem mais 4 amigas ali, cada uma com o seu perfil, e eu garanto que vocês vão dar boas risadas ali. E quem é de Guarulhos vai se identificar bastante, porque a gente filmou praticamente tudo em Guarulhos. Então você vai reconhecer os principais pontos turísticos da cidade. A gente coloca ali, assim como Nova York é uma personagem em Sex and the City, Guarulhos é uma personagem Psicotrópicas. Então siga Psicotrópicas e acompanhe. Hoje sai o 3º e o 4º episódio. Daqui a pouco, acho que já saiu até. Eu vou acompanhar, porque eu estou acompanhando. Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua menção e o seu trabalho. Eu também quero agradecer ao presente que você vai me dar agora. Presente, quase que eu esqueci, ele teve que falar. Eu falei, eu vou dar um presente pra ele, aí eu não dei, né? Você teve que pedir. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, é isso João, aí. João, isso aqui, ó, eu trouxe com todo carinho pra você. Abre aí, muito obrigado. O que é. Que maravilha. Você tá treinando, só. João? Eu estou correndo. Tá correndo. Olha que maravilha. Maravilha. Gominha de creatina, by HF Fórmula. Olha só que maravilha. Eu trouxe, essa foi um lançamento do ano passado. Uau, e tem mais, ó, tem uma gominha. E pra você cuidar dessa face, né, querido? Olha só, hialurônico com vitamina hialurônico C. com vitamina C. Pro homem, ó. Para homem, é um sérum pra você ficar super jovem. Tô gostando disso, eu trouxe Gostei. a Goma da Beleza pra você conhecer. Tem uma amostrinha também dela pra você experimentar. Consumir ela é uma goma. vivo. Ela é. A Goma da Beleza. Essa é a famosa. Ela é 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose e é uma delícia. Parece bala fine. Comenta pra gente sobre a formulação da Goma da Beleza enquanto eu degusto. Então, eu tinha falado sobre ela. A estrela da Goma da Beleza é o colágeno Verisol. Então, ela é uma goma com 2,5 gramas do Verisol. Cheirosa. Só que fora isso, a gente tem biotina, que é excelente pro cabelo. A gente tem silício orgânico, que até eu falo que o colágeno ele é como se fosse o tijolo e o silício ele é como se fosse o cimento. Então, você precisa dos dois para construir ali o seu castelo da beleza. Então, o silício ele é precursor de colágeno. A gente tem ácido hialurônico e a gente tem vitaminas de A a Z. Então tem selênio, tem zinco, tem vitamina C, vitamina E. É uma fórmula bem completa para cabelo, pele e unha. E aí a gente lançou a goma de creatina, porque tem muita gente que tem dificuldade de tomar o pó. E não é muito prático, às vezes você vai viajar, você não consegue levar sua creatina. E aí a gente desenvolveu a creatina na forma de goma, sabor uva. Tem 3 gramas de creatina, que é a dose ideal 3 gramas de dia. creatina. Eu vou consumir agora ao vivo. Aproveita a propaganda. Já dá seu feedback. Continua falando. O que você achou da goma? A primeira gominha é bem gostosa. Tem um gosto de cereja, né? Cereja ou morango? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas, que maravilha. E essa daqui é essa aí, será que vai ter que É de uva. Não, a gente puxa aqui. É de uva. Que maravilha. Ela é de uva. E assim, eu tinha essa dificuldade de colocar o pó da creatina ali, eu achava meio, sei lá, ruim. Uhum. E aí foi uma das ideias que eu trouxe pro P&D. E aí, dá pra gente fazer em goma? Aí a gente começou a desenvolver
Foram vários testes, comi muita goma ruim. Nossa, que creatina é difícil, né? Então, umas goma meio cinza, que não tinha gosto de nada, até a gente chegar nessa versão que, na minha opinião, ficou muito boa. Olha, que maravilha. A incorporação é um processo, né? Principalmente com a creatina, Sim. né? Que ela é muito arenosa. Que a gente não pode revelar, né? Mas, que é só lá na HF Só lá fora. na HF. Eu engulo, eu mordo toda, eu mastiga. Sabe o que é legal também? As duas, elas viram tipo um docinho que você pode consumir no seu dia. Eu tô usando isso muito agora que eu preciso reduzir o açúcar. E aí eu sei que eu posso comer uma goma da beleza e uma goma de creatina, me ajuda muito. E agora me conta sobre esse ácido hialurônico com vitamina C para homem. Gostei. Esse produto foi o seguinte, a gente pensou o seguinte, cara, homem não, geralmente, né? Tem exceções, claro. Mas de maneira geral, o homem ele não tem paciência de fazer skincare, né? Ele quer uma coisa, ou ele não faz, ou se ele for fazer, tem que ser um produto. Ele não vai usar 3, 4, 5 produtos. Então, como a gente tem esse benefício na farmácia de manipulação de fazer associação dos ativos, a gente decidiu associar o que tem de melhor, quando a gente fala de tratamento de pele, num único sérum. Então, ele é um sérum super levinho. Você cheirou? Eu vou... Ele é um sérum super levinho e ele já tem muito gostoso. nanovitamina C, que é uma cheiroso. Vitamina C em nanopartículas, então ela tem uma absorção bem interessante na pele. Tem o ácido hialurônico e tem algumas vitaminas também, que vai ajudar principalmente evitar o envelhecimento, então prevenção de rugas, evitar flacidez, melhorar a qualidade dessa pele, prevenir acne, prevenir manchas. Então, é um sérum bem versátil, você não precisa usar mais nada. Usa isso e tem o protetor solar também, né? Ele tem um protetor solar também? A gente tem uma versão do protetor solar também. Bacana. E você me recomenda, então, agora eu vou precisar ir lá comprar o protetor solar. Era essa tática. Adorei. Maravilhoso. Tô brincando. Gostei. Maravilha, Dani. Nossa, muito obrigado pelos presentes. Eu quero depois o seu feedback sincero, tá? Com certeza, pode deixar. Pode deixar. Você sabe que eu sou sincero. Fora do ar, eu sou super sincero. Nossa, muito obrigado, achei maravilhoso. Imagina. E todo mundo que quiser consumir, né, quiser estar adquirindo os produtos, vocês fazem entrega também no Brasil inteiro? Brasil inteiro, até fora do Brasil. Olha, até fora do Brasil, que tá chique. A gente manda pra Portugal, pra Inglaterra, pros Estados Unidos. Hoje a gente manda pra vários lugares fora do Brasil também. Dani, o pessoal tá pedindo aqui nas perguntas que para você mandar o seu Instagram pessoal, tá todo mundo querendo saber. Tem umas 3 perguntas aqui querendo o seu Instagram pessoal. Se você posta dicas lá. Tem ali, você vai ver que é uma bagunça, tá? Tem um vídeo de eu fazendo uma paródia dos Racionais com a maternidade, tem eu divulgando a série Psicotrópicas e tem eu falando de sarcopenia. Então, assim, é um pouco da bagunça da minha vida, meu Instagram. Mas tá lá, é Daniele, com 2 L's e E, Bordino. Um B de bola, depois D de dado. Não sei se dá pra deixar aí depois da descrição. A gente deixa, eles vão estar colocando na descrição. Tá, mas é Daniele Bordino. Se você procurar lá, vocês vão me achar. E lá tem também o Instagram da farmácia, tem o Instagram da série, pra vocês poderem acompanhar. Eu gostaria só da gente encerrar também de uma forma bonita, você deixar uma mensagem. A gente tá se aproximando, né, do mês da mulher. Deixa uma mensagem para as mulheres que são empreendedoras, são empresárias, que são mães. Como que você consegue acordar todos os dias e não desistir, Dani? Ai, meu Deus, João. Eu tava conversando agora, antes de vir pro programa, com uma pessoa que ela me contou a história dela e eu fiquei assim... Meu Deus, de boca aberta, assim, eu acho que... Eu tava falando isso pra ela, assim, as mulheres, cara, e a mulher que vira mãe, a gente ganha um superpoder, realmente, assim. Nada para uma mulher mãe, assim. E eu descobri isso agora sendo mãe, mas eu tô observando isso nas mulheres que eu convivo também. Só que, ao mesmo tempo, é muito engraçado, muito curioso isso, né? Eu tava tendo essa conversa. Ao mesmo tempo que a gente tem essa força, que a gente tem esse superpoder que a gente cria, tem essa frase de que a mulher mãe é o mamífero mais produtivo que existe, porque a gente consegue amamentar, cuidar do filho, trabalhar, cuidar da casa, cozinhar, eu não sei como, mas a gente consegue. E, ao mesmo tempo, a gente ainda vê tantas mulheres em situação de vulnerabilidade, sofrendo violência doméstica, com uma autoestima muito baixa, se colocando em situações tão degradantes e não enxergando esse poder que elas têm, assim.
Então, eu tenho essa como uma missão de vida, assim, né? Eu estou muito mergulhada no universo das mulheres e de poder, de alguma maneira, contribuir para que essas mulheres consigam realmente acessar a força que elas têm, porque elas têm, todas, todas. Eu não conheço nenhuma mulher, principalmente as mães, que não tem uma força vital absurda, assim. Então, que a gente consiga acessar essa força, que a gente consiga acreditar nessa força e que a gente consiga conquistar os nossos objetivos, colocando essa força vital que a gente tem, visceral, materna, para fora, assim, né? Que eu tenho certeza que as mulheres, elas têm capacidade de fazer coisas muito incríveis. Então, esse é o meu desejo. A Helena tá falando aqui que já virou sua fã e vai se tornar sua seguidora já. Ah, obrigada, Helena. Novamente, Dani, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por acreditar nesse projeto do Saúde Mais, por acreditar em educação e promoção em saúde aqui na nossa cidade. Este programa, eu digo com grande honra, que é um oferecimento da HF Fórmula, fórmulas manipuladas inovadoras e de alta tecnologia. Este programa ele é gravado nos estúdios da Red Fox TV aqui na cidade de Guarulhos. Novamente preciso agradecer a sua assistência. Saúde mais saúde para você, mais saúde para a sua família.